Mas boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a vocês por essa jornada cumprida. Se vocês estão aqui hoje, é fruto de dedicação, é fruto de muito esforço. E eu não poderia iniciar sem parabenizar a todos vocês. O Instituto dos Magistrados do Nordeste tem a honra de receber vocês aqui hoje na sede do Instituto. O Instituto ele já existe há 20 anos, sempre na tentativa de trazer conteúdos de valor na parte jurídica para todo o Pernambuco. Iniciamos... Esse microfone está ruim. Nós iniciamos em 2001, com a proposta de trazer conteúdos jurídicos de relevância. Cursos dos mais variados. Já fizemos mais de 100 cursos em Pernambuco e mais de 30 pós-graduações, 30 turmas de pós-graduações já formadas. O Instituto tem como objetivo trazer esse conteúdo e há 5 anos fomos o primeiro instituto a montar um programa de especialização em direito imobiliário, registral e notarial. Hoje estamos na nossa 4ª turma e iremos abrir a nossa 5ª. Eu sei, certamente, todos vocês já têm especialização na área e sabem demais. O que eu queria fazer neste momento, na verdade, é o contrário. É convidá-los para estar um pouco mais perto também do Instituto, para caso vocês tenham interesse em fomentar conteúdos, em fazer cursos. Eu queria dizer, em nome do desembargador Demócrito, que já vai chegar para também dar as boas-vindas, queria dizer que vocês têm as portas abertas do Instituto. Seja para utilizar o espaço físico que vocês estão vendo, esse aqui é o nosso ambiente de aula, nós temos mais 3 salas atrás, estamos investindo num jardim ali para acomodar alunos, enfim, o Instituto hoje ele está aberto, não é só para o Poder Judiciário, ao contrário, hoje nós temos turmas do direito registral e do direito notarial. Então, em nome do Instituto, em nome do desembargador Demócrito, meus parabéns. Que Deus abençoe vocês nessa jornada, uma jornada que nós sabemos de uma clivagem profissional extrema. Quem é concurseiro e passa no concurso público tem tudo pronto, tudo resolvido. Você chega, já tem computador, tem TI já para resolver, mas quando você parte para iniciativa privada, porque a despeito de vocês prestarem um serviço público, vocês vão ser gestores. E quando você vai fazer gestão de pessoas, de imóvel, de maquinário, é onde começam a surgir os grandes problemas. Eu também tenho uma iniciativa corporativa com meu sócio, que está ali, Hélio. Nós montamos uma empresa de tecnologia para prestar serviços para cartórios. Hoje estamos presentes em 300 cartórios em todo o Brasil. E nós temos uma iniciativa de uma plataforma de governança em dados, com LGPD, proteção em dados e inteligência artificial, voltada exclusivamente para os serviços de notas e de registro. Mas o nosso objetivo hoje aqui, na verdade, é parabenizar vocês e dizer que o IMN e o CIAM estão de portas abertas para o que vocês precisarem. Somos muito conectados à classe, e, obviamente, vocês que estão chegando também verão aí essas nossas iniciativas. Hoje, nós bolamos aqui esse encontro exclusivamente para passar conteúdo. E certamente, tanto a doutora Deise quanto a doutora Mônica irão passar insights práticos relevantes, sobretudo para agora, no plano que vocês precisam apresentar junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Então, parabéns a todos, sintam-se à vontade.
Hoje nós teremos as aulas e nós teremos também depois um momento nosso ali de coffee break. Portanto, quem puder ficar até o final, nós agradeceremos. Pessoal, sejam muito bem-vindos a Pernambuco. A missão é transformar Pernambuco a maior referência no Brasil e no mundo sobre cartões. E eu tenho certeza absoluta que nós temos material físico e intelectual para conseguir isso. Lembra que ontem a gente falou isso e você disse, é fácil. Você disse, é muito fácil a gente levar Pernambuco para o protagonismo. Então você falou isso e você está aí, defendendo a facilidade. É fácil, por que é fácil? É só vocês se entregarem. Gente, vocês são as mentes mais brilhantes que nós temos no país hoje. Vocês já pensaram sobre isso? Já pensaram sobre isso? Que vocês são as mentes mais brilhantes do país hoje, nesse momento, não tem nem ninguém mais com capital intelectual que vocês têm? De estudo, de dedicação. E aí você vai fazer o quê? Fica no seu mundinho, não quero saber de ninguém, só que cuidado, gente. Cuidado. Da mesma maneira que quando a gente está sozinho, você pega o graveto que você quebra. Quando você coloca todos esses gravetos juntos, você não consegue. Não consegue. Então, eu convido vocês para que venham conosco. E eu só poder lembrar para finalizar aqui. Primeiro, Obrigada. obrigado. Agora, vamos mudar, né? Pode ser? Animação, número 2. Olha, vai. Na hora que eu falar, vai. Pode ser? Pode gritar. Gente, só o seguinte. Então, você vai levar para aí? Está chegando já. Então, antes de chegar. É bom que ele não tá, eu quero que ele não veja aí. Então, já que o devagador levar não está aqui, pega toda aquela emoção que você dá vontade de fazer, não tá? Estudou, o ano inteiro. O ano inteiro. Cara, 5 anos. Quem está estudando mais de um ano aí? 2 anos. 3 anos. 4 anos. 10 anos. 10 anos estudando, cara. Então, ó. Obrigado. Número 2. Parabéns! Gente, sem mais delongas, né, a gente precisa esclarecer algumas dúvidas para vocês. A gente sabe, né, que é um momento que agora, depois de passada a adrenalina da escolha, o momento agora é de trabalhar para começar a trabalhar. Então, o nosso Código de Normas, ele traz algumas coisas que vocês precisam apresentar. Tá? Então, qual é a primeira preocupação de vocês nesse momento? Vocês precisam fazer um requerimento solicitando a investidura de vocês. Então, esse primeiro passo é um requerimento da investidura. E quando a gente vai apresentar esse requerimento solicitando a nossa investidura, a gente precisa apresentar alguns documentos. Então, o Código de Normas ele vai trazer uma série de documentos, por exemplo, certidões de protestos dos últimos 10 anos, vai pedir certidão de distribuição, vai pedir cópia da declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos e por aí vai. E dentre esses documentos que estão todos lá, salvo engano, no artigo 21 do Código de Normas, salvo engano, tem o plano de trabalho. Então, esse é um documento que acaba, né, tirando a paz de todo mundo, porque a gente precisa apresentar um plano de trabalho. E aí, a primeira pergunta que vocês vão me fazer é o prazo que a gente tem para apresentar. Tá? Então, a gente precisa apresentar o requerimento de investidura em até 30 dias, e caso você não consiga apresentar o requerimento de investidura com os documentos que estão previstos lá no artigo, vocês vão solicitar a prorrogação por mais 30 dias. Tá? Então, o requerimento para investidura tem que ser feito em 30 dias, e a gente pode prorrogar a apresentação desse requerimento em até 30 dias. O plano de trabalho, 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30 dias, e caso haja
E caso haja a instalação de uma serventia nova, a gente pode ir até 120 dias, pode ir até mais 60 dias para a apresentação desse plano de trabalho. Passou esse prazo, pessoal, vocês vão ser investidos, esteja o plano de trabalho aprovado ou não. Então, o nosso Código de Normas, ele não condiciona o nosso exercício à aprovação do plano de trabalho, mas ele condiciona a apresentação do requerimento de investidura e do plano de trabalho, tá? E aí eu trouxe para vocês apenas algumas questões práticas para poder, né, alguns conceitos legais e que eu não vou abordar aqui nisso, porque eu quero também deixar um momento para que a gente tire as dúvidas que vocês, porventura, tenham, tá? Então, a investidura é o ato formal de posse, né, no cargo de tabelião registrador após aprovação, marcando o início efetivo do exercício das funções. Então, a investidura é um ato formal. O Tribunal de Justiça de Pernambuco faz uma solenidade de investidura. Tá? A delegação ela é definitiva, sendo titulares isentos de estágio probatório, exercendo função pública de forma permanente e inamovível. E a investidura, né, é um ato solene que ocorre mediante juramento perante o corregedor. Então, provavelmente aí, nos próximos 60 dias, a gente vai ter aí uma solenidade de investidura, tá certo? E aí, eu trouxe, né, alguns documentos que vocês precisam apresentar, que é o ato de outorga, que eu não sei se já foi publicado, né, mas se não foi, provavelmente deve ser no Diário Oficial de segunda-feira. O planejamento, que é o plano de trabalho e viabilidade. Seguros, a gente precisa de uma apólice de responsabilidade civil. Saúde, né, vocês precisam passar novamente por médico para trazer esse atestado médico de aptidão física e mental. Certidões de antecedentes e certidões fiscais. Tá? Então, aí, temos a documentação necessária para a investidura. E aí, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o seguro. Tá? A gente precisa de 2 tipos de seguro. A gente precisa do seguro empresarial e a gente precisa do seguro de responsabilidade civil. Tá? E esse seguro de responsabilidade civil, ele precisa ser feito no nome do titular. Então, o seguro de responsabilidade civil, ele precisa ser feito no nome do titular. Então, só para deixar isso claro, porque quando vocês forem contratar o seguro de vocês precisam ter esse cuidado de saber que o seguro empresarial é com base no CNPJ, mas o seguro de responsabilidade civil, ele precisa ser feito no nome da pessoa física do titular. Tá? E o Tribunal de Justiça, ele editou uma portaria, né? Que a portaria tem um link aqui nesse slide que depois vocês vão receber e tem lá os valores, tem a tabela de valores dos seguros. Então vocês vão saber se a serventia de vocês está qual é a categoria, se é a categoria A, B ou C, e por aí vai. E dentre as categorias tem os valores que o Tribunal de Justiça colocou para que vocês façam a contratação do seguro com base nos valores que forem definidos nessa portaria do TJPE. Tá? Opa. Então, aí eu trouxe, né, os prazos que a gente já falou aqui, né, o ato de outorga, a investidura, que é 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30, a apresentação dos documentos, 30, prorrogável por mais 30, e o início do exercício, 30, prorrogável por mais 30. Serventias novas, a gente sabe que esse prazo ele é estendido. Tá? Gente, no plano de trabalho, vocês precisam colocar os custos estimados. Vocês precisam colocar quanto vocês vão ter ali de despesa operacional, quais são os custos fixos que vocês vão ter, quais são os custos variáveis, quantos funcionários vocês pretendem contratar. Então, vocês vão ter que trazer ali os custos estimados da sua serventia. Tá? A gente também precisa trazer uma projeção dos investimentos, a questão dos recursos humanos e equipamentos e sistemas. Então, a gente precisa também colocar no plano de trabalho tudo isso. O custo estimado, né, uma projeção de investimentos, como é que a gente vai lidar com os recursos humanos, quantos funcionários vai contratar, quem vai ser substituto, quem não vai ser, e por aí vai. E equipamentos e sistemas. Vocês vão dizer quantos equipamentos vocês vão ter, quais são os sistemas que vocês vão adotar, e por aí vai. Tá? Então, o plano de trabalho ele precisa trazer essas informações. Tá? Então, em relação ao plano de trabalho, né, que eu falei aqui rapidamente, que era só para vocês terem ideia. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque depois a gente vai... Oi. Mas se a pessoa tiver condição de fazer essa documentação, de pegar terça-feira, consegue
Consegue. Só que, veja só, aí você vai ter que esperar, obviamente, a solenidade, né, de investidura perante a corregedoria. Então, você pode até apresentar, mas aí você vai ter que esperar a corregedoria lhe dar a sua investidura. Não, mas a corregedoria só vai fazer isso numa data específica? Quando ela faz isso no final? Geralmente, aqui em Pernambuco, o que foi que aconteceu? Eu acho que os colegas que estão comigo na remoção podem se lembrar. A gente fez uma solenidade, né? Uma solenidade única, com quem tinha condições naquele momento de ser investido, e depois, quem foi pedindo prorrogação, ele foi fazendo investidura na própria corregedoria. Tá? Então, ele fez uma solenidade única de quem tinha condições de investir. Acho que nos primeiros 30, acho que ele marcou com entre 30 a 40 dias, e depois ele fez investiduras individuais, né, para quem pediu as prorrogações. Então, é isso que acontece aqui em Pernambuco. Tá? Então, geralmente aqui é isso que acontece. Certo? Gente, isso é uma observação que eu fiquei ontem um pouco intrigada. O desembargador falou segundo concurso. Só eu fiz 3, como é que pode ser o segundo? Então, eu não tinha condição de ser o segundo. É o quarto, sim. Mas é porque os 2 primeiros foram antes do CNJ, aí não foi registrado no sistema. Sim, mas foi quarto. Sobre esse tema, né, do plano, talvez vocês podem, às vezes, ficar preocupados se há alguma fiscalização depois, se vocês compraram... Deixa eu dizer. Não tem. Não tem. O ideal, lógico, que vocês tenham o máximo de... informações possíveis para vocês mesmos, né? Não tem um checklist lá, deixa eu ver se você comprou o computador da Dell ou não, tá? Mas vocês precisam dizer o que vocês... Era isso que eu ia... O Tribunal de Justiça não vai no seu cartório para fiscalizar se você colocou, se vai ter 5 computadores, se você vai ter 5, não. Ele não vai atrás. Mas aí ele quer saber, né, o mínimo que você precisa para trabalhar. Tá? Então, mas ele não fiscaliza, tá? Pelo menos, a gente não passou por nenhuma fiscalização, né? A gente não passou por nenhuma fiscalização. Sabendo como é que a Receita Federal está trabalhando com a questão da abertura do CPJ, porque assim, colegas, eu passei na Bahia, tem integridade e é super complicado. É um setor específico da Receita que faz a abertura do CNPJ para os cartórios. Você falou no seguro empresarial, e para isso precisaria ter um CNPJ. Sim. E eu não sei, porque pelo menos a última informação que a gente tem na Bahia, e no processo que eu passei, a Receita só estava concedendo o CNPJ depois de você ter a outorga, a investidura e o exercício. Tá. Me preocupa isso aí. Veja só, eu vou explicar o que aconteceu comigo, tá? Eu fui designada interina de um cartório. Então, com o meu ato que me designou interina, eu consegui tirar o CNPJ. O meu também, mas o de titularidade não. Da titularidade eles exigiram os 3. Outorga, investidura e exercício. Bom, deixa ele tirar uma dúvida aí, que ele sabe, em Pernambuco, porque a quantidade de coisas que você precisa fazer, você não consegue solicitar investidura em 30 dias. Mas, geralmente, veja, eu não tenho como dizer se o corregedor investe antes. Mas, se você pedir e ele achar que você tem condições de ser investido, tudo bem. Mas aqui em Pernambuco, pelo menos a praxe é que se tem essa solenidade, tá? E aí você precisa realmente ter esse cuidado aí com prazo. Minha gente, vocês pensam que conseguem tudo do dia para a noite? Nem sempre é fácil, tá? Até as seguradoras, elas têm dificuldade de entender que o seguro de responsabilidade civil é em nome da pessoa física. Então, já aconteceu, eu tive que procurar 3, 4 seguradoras diferentes para poder fazer isso. É uma luta. É uma luta. Como é que é o nome da colega lá? Eliane. Olha, Eliane, só lembra da palestra. Você fazer o pedido de investidura. Corregedoria te dá a investidura. Não tá. Acalma o coração. Oi, alguém tinha levantado a mão? Não, veja, eu já tenho, a minha seguradora é a Aliança, certo? Aqui faz a do... aqui fez a do... A da minha serventia, sim. Qual foi a tua? A Tóquio? Eu já fiz Aliança, já fiz Tóquio Marine. Todo ano eu faço para eu ficar mais barato. Eu tenho um corretor que faz isso. Mas eu também já tive a Tóquio. Faz.
Esse grupo, eu vou entrar em contato com todos os colegas que têm seguradoras, né, e coloco lá os contatos. Pronto, faz isso. O grupo é para isso. Faz isso, André, faz isso. Oi. Alguns são setores públicos, são titulares em outros estados. Tá certo. Essa desincompatibilização deve ser no momento da investidura, no momento do requerimento. Quais experiências de vocês? Veja só. No Código de Normas, se você for olhar o artigo 21, eles já pedem, né, que tenha essa declaração de desincompatibilidade. No requerimento da sua investidura, eles já pedem. Inclusive, se você é titular de outra serventia, eles pedem uma declaração de que você já não está mais na serventia. Dá uma olhadinha aí, eu acho que é o artigo 21 do Código de Normas. Quem tiver a curiosidade, dá uma olhada. Eu acho que tem desses documentos é a desincompatibilização, essa declaração. Vocês vão receber um checklist com esses documentos, mas tem lá dizendo que vocês precisam apresentar no plano de trabalho, tá? Então, por exemplo, no meu caso, como eu fui removida, né, na situação que eu fui removida, claro que eu não ia apresentar nenhuma declaração que eu era, porque eu não ia renunciar, obviamente, à minha delegação para ser investida, né? Mas assim, eu expliquei que eu estava participando do concurso de remoção e não teve nenhum problema. Mas o Código de Normas, ele solicita isso. Pegou aí, João? Pegou aí? Ah, tá certo. Tá certo. Então, é isso. O nosso código... Oi. Você pode ser sócio, você não pode ser administrador. Tá certo? Sócio você pode ser. Administrador é que você não pode. Tá? Mais alguma coisa em relação ao plano de trabalho? Então, gente, prestem atenção nos prazos, os requisitos que estão lá no artigo 21 do Código de Normas. Gente, na transmissão do acervo, vocês precisam ter o cuidado de que o que a gente transmite o acervo físico e o acervo digital, tá? A gente também transmite o acesso ao banco de dados, tá? Ao banco de dados, e a gente precisa depois fazer um termo formal documentando a transferência completa, dizendo não só os bens, mas também os livros que vocês estão recebendo. Então, vocês precisam ter todo esse cuidado, tá? Então, era isso que eu ia dizer, né? No meu caso, né, no cartório que eu recebi a minha titularidade, tinha alguns livros que tinham sido comidos pelo cupim, né? Na época, o tabelião informou a corregedoria que esses livros não mais existiam, tá? E aí, na ata de transmissão do acervo, a gente teve o cuidado de pegar a informação que tinha sido feita para a corregedoria anteriormente e anexar ao nosso termo de transmissão do acervo. Tá? Inclusive, esse termo de transmissão de acervo vocês precisam guardar e mandar para o SINSEC, tá? Para poder vocês conseguirem informar, para que vocês, como novos titulares, consigam informar o SINSEC os atos que vocês, porventura, pratiquem em relação a notas. Tá? Gente, o horário de funcionamento. Tá? O nosso Código de Normas fala das 9 às 17, com funcionamento mínimo de 6 horas diárias, né? Que pode haver aí a flexibilidade de ajuste, dependendo das necessidades locais. Então, a gente sabe que se for um interior muito longínquo ou um interior muito brabo, a gente sabe que das 2 horas da tarde ninguém funciona, né? Então, aí, nesse caso, havendo essas peculiaridades locais, informa a corregedoria normalmente autoriza que tenha esse horário de funcionamento diferenciado, tá? E aí também, o atendimento, ele precisa ser contínuo e ininterrupto, sem horário para almoço. Então, a gente não pode ter intervalo que prejudique o atendimento ao público, tá certo? Então, tem essa exigência. Pessoal, em relação à ética e deveres profissionais, só vou aqui abordar o que trata o nosso código, tá? Então, aí a gente precisa tratar todo mundo com urbanidade e respeito, atuar com imparcialidade, né? Manter sigilo profissional dos nossos atos. A gente precisa exercer a função com eficiência e celeridade, observar as normas, e a gente também precisa ter respeito hierárquico, acatando as determinações da corregedoria. E aí eu vou acrescentar, né, não estou falando nem de dever ético, mas talvez um princípio que é importante para que todo mundo saiba aqui, e que André vai concordar comigo, que é o princípio da coragem. O tabelião tem que ser corajoso. A gente tem que ser corajoso. Às vezes vai chegar um problema para você que você precisa
ter um pouco de coragem para bancar aquilo ali que você está fazendo. Então, tem situações que a gente não vai ter outra opção, que a gente não vai conseguir fazer, mas tem situações que a gente consegue se a gente agir com coragem, tá? Então, aí a gente também precisa ter esse cuidado. A identificação visual, tá? Tem que ter o brasão oficial, tá? Então, é importante, o Código de Normas pede para que tenha esse brasão oficial, e a gente também precisa aqui lavrar todos os atos em um papel de segurança, tá? Então, vocês tenham cuidado, né? Porque, pelo menos até então, é uma empresa que fornece aqui em Pernambuco e que, às vezes, demora um tempinho para entregar, demora uns 20 dias, 30 dias. Então, vocês precisam realmente ter cuidado no prazo para receber esses papéis de segurança, tá? Na transmissão, né, se vocês pegam um cartório que vai ser transmitido por alguém, os papéis de segurança fazem parte do acervo. Então, vocês precisam também receber esse papel de segurança, tá? E não tem nenhum custo em relação a esse papel de segurança. Então, o interino vai ter que passar esse papel de segurança para vocês, tá? Sem qualquer custo, certo? Obviamente que o papel de segurança faz parte do acervo e você precisa receber, certo? Então, aí tem um atendimento prioritário, obviamente, as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, idosos, gestantes e lactantes, a gente também precisa ter esse cuidado. Livre contratação dos prepostos e substitutos, tá? A vedação ao nepotismo, né, que a gente não pode contratar cônjuge, companheiro, parente natural, em linha reta ou colateral de terceiro grau de desembargador do Tribunal de Justiça, ou bem como magistrado ou de servidor, auditor de controle interno ou de inspeção da Corregedoria Geral de Justiça, tá? Então, aí, vocês também precisam ter esse cuidado na contratação dos seus prepostos. E aí eu vou contar... Oi. Sobre esses dois temas, eu vou junto com o Deise aqui, para a gente não esquecer, que são muitas coisas, a gente esquece, né? Coloquei no grupo agora aqui o telefone do Roberto Sabino. Tá? Isso, que é o do papel de segurança. Que é o papel de segurança. Eu já indico que vocês entrem em contato, saindo daqui, Roberto, porque como vai ser um volume muito grande, né, ele pode demorar, e vocês não vão conseguir trabalhar sem o papel de segurança. Então já fala, Roberto, eu vou entrar em exercício talvez tal dia, tal, eu vou precisar de 1000 papéis de segurança, já prepara aí, beleza? Que vai ter que fazer um cadastro na gráfica, então tá o contato dele, ele é um parceiro da Noreg Pernambuco, então podem confiar em Roberto, é um cara... mas tem que entrar em contato com ele e já fazer essa ponte. Chegou agora... Chegou a nossa querida Mônica. Mônica! Sim. Tá, então, pessoal, essa questão de vedação ao nepotismo, inclusive se você for indicar um substituto, o substituto precisa lá fazer uma declaração dizendo que não tem nenhum vínculo de parentesco com essas pessoas. Certo? Vou lembrando aqui. Tá, vamos lá, fala aí. Aquela parte do plano, eu disse que a gente nunca teve fiscalização. Isso aqui é muito fiscalizado. Isso. Muito, muito. Então, eles vão querer saber a escolaridade do seu substituto, do seu escrevente, tem que juntar a documentação, se é parente, se não é. Isso aqui tem uma fiscalização muito rígida. Então, já pensem nisso também, que vocês vão ter que primeiro nomear e mandar para o tribunal antes do seu escrevente começar a praticar os atos. O tribunal vai publicar, ó, tá, fulano de tal, tá agora trabalhando no cartório, lá, beleza? E aí eu vou compartilhar, né, de uma experiência pessoal. Veja o que aconteceu comigo, né? Oi, fale, depois eu falo. Veja, se você não quiser ter substituto, tudo bem. Mas eu recomendo que todo mundo tenha o seu. Oi? Exato, porque, né, a gente precisa ter vida, a gente precisa sair, a gente precisa ir para o médico, a gente pode ficar doente. Então, não é obrigatório ter substituto, mas a gente recomenda e orienta que você tenha, né, alguém que responda pelo cartório enquanto você não estiver, tá certo? Então, eu vou só compartilhar uma situação que aconteceu comigo, né, que aí não tem qualquer tipo de problema. Veja, meu pai, né, quando eu assumi a minha delegação há 17 anos, meu pai era desembargador do Tribunal de Justiça. E aí eu não podia contratar irmão, não poderia contratar mãe, não poderia contratar pai, não poderia contratar tia, não poderia contratar ninguém, porque tinha essa vedação aí ao nepotismo. Então, imagina só a minha situação, né, de não poder chamar ninguém da minha família para trabalhar comigo do meu lado, por conta desse meu vínculo, tá? E aí, né,
eu fiz um pedido à corregedoria, né, expliquei a situação, porque, veja, aí é você ser punido 2 vezes. Quer dizer que o filho de desembargador não pode fazer concurso de cartório. Né? Então, a gente acaba sendo punido. Então, fiz esse pedido, foi autorizado, e agora, depois que meu pai já está aposentado há 3 anos, eles pediram para que eu justificasse por que é que a pessoa tinha dado a declaração dizendo que era parente. Veja, depois de 3 anos que meu pai está aposentado, fizeram o pedido, olha, eu quero que você justifique porque o seu substituto era parente de desembargador. Porque realmente era, eu não ia mentir, né? Até porque a gente tem o dever de falar a verdade. Tá certo? Pessoal, e se você quiser contratar escreventes autorizados, né? Temos o substituto, temos escreventes autorizados, que são aqueles que vão praticar os atos que você indicar que você quer que ele pratique, ele pode fazer tudo, né? Ou então, e você dizer, quero que faça apenas aqueles atos. Então, esses escreventes autorizados, eles também precisam passar por esse cadastro. Eles precisam apresentar uma série de documentos, essa declaração também de que não tem nepotismo, precisa apresentar antecedentes criminais, precisa apresentar toda uma série de documentos que estão previstos também no Código de Normas. E, para isso, né, a Corregedoria vai publicar no Diário Oficial esses escreventes autorizados para que todos os cartórios saibam que aquela pessoa pode assinar os atos da sua serventia, tá? E a escolaridade mínima, né, a gente pede que pelo menos tenha, que o nosso Código de Normas pelo menos exige que tenha ensino médio completo para garantir aí a qualidade técnica da prestação de serviço. Gente, documentos para cadastramento de preposto, os documentos estão aí, tá? E depois vocês leiam com calma e com tranquilidade. E aí também a gente precisa, né, ter cuidado que, se houver alguma alteração no cargo, se houver alguma promoção, se houver algum desligamento, né, então a gente precisa comunicar à Corregedoria que aquele preposto já não tem mais aquela função que ele tinha. Então a gente precisa comunicar e o prazo é de 5 dias, tá? A gente também precisa fazer o cadastro em sistemas eletrônicos. Então, dependendo, né, da sua atividade, você precisa ter cadastro na UNR, no SENSEC, você precisa ter cadastro no CRC, você precisa ter cadastro para emitir DOI, para você prestar as informações do COAF. Tudo isso você precisa fazer esse cadastro. Aqui em Pernambuco também é obrigatório que você abra uma conta específica no Banco do Brasil, tá? Uma conta no Banco do Brasil em nome da serventia, porque os emolumentos, eles são pagos através de uma guia, chamada Guia Sicase, né, em que o usuário paga essa guia e a gente recebe em 48 horas úteis, tá? Então, o cliente pagou hoje, por exemplo, que é sexta-feira, a gente vai receber o valor relativo a esses emolumentos na próxima terça, tá? E aí, como na época, o banco que desenvolveu esse sistema foi o Banco do Brasil, o acordo que se fez foi que todas as serventias precisam ter pelo menos essa conta no Banco do Brasil. Se você quiser ter outra conta para protesto, outra conta para a sua administração, tudo bem, mas a conta para o Banco do Brasil, ela é obrigatória para você poder operacionalizar os valores dos emolumentos que são depositados na sua conta quando você for praticar algum serviço. Tá certo? Gente, os procedimentos de cadastramento não se aplicam para a área administrativa, tá? A não ser que você queira, mas geralmente as pessoas que atuam na área administrativa do cartório não precisam ser cadastrados. Os substitutos, né? A gente já falou aqui sobre o substituto, da designação do substituto e a responsabilidade do titular, né? A responsabilidade objetiva, que não é objetiva, é objetiva do Estado e subjetiva nossa, já tem mais do que entendimento nesse sentido, e tem o direito de regresso, né, dos nossos prepostos que praticarem atos, né, em relação à nossa atividade. Pessoal, propaganda comercial a gente é vedado, né, de fazer a propaganda, a gente pode divulgar o nosso serviço, mas de uma maneira muito sutil. A gente também não pode fazer a intermediação dos serviços, a gente também não pode fazer qualquer tipo de discriminação entre os usuários, e também a questão da acumulação de cargos públicos, a não ser o exercício do magistério. E tem outro ponto importante, que é a proibição de cobranças de valores superiores aos estabelecidos na nossa tabela oficial, tá? Então, aqui a gente não pode fazer uma cobrança de valores
diferentemente do que está previsto na tabela. Claro que vocês vão se deparar com algumas situações. E eu vou trazer aqui só um exemplo, tá? Procurações com vários outorgantes. Aqui em Pernambuco você pode ter 50 outorgantes, é o valor de uma procuração. Tá? Então você pode ter 50 outorgantes, você só pode cobrar um. A valor da procuração, que hoje deve estar quanto? 123, né? Nos dias de hoje está R$123, uma procuração amplos poderes. Então pode ter 50 outorgantes, você só vai poder cobrar R$123. Tá? Então aí a gente precisa ter esse cuidado também nos valores que a gente vai cobrar. Tá? Diligência, o nosso código de normas diz que não pode ser cobrado valor nenhum para diligência, tá certo? Então aí a gente também precisa ter esse cuidado. Princípios da atividade, todo mundo já sabe, não, só quis colocar aqui para poder a gente ter noção, mas eu não vou mencionar aqui, não é o nosso propósito, até porque a gente está aqui para debater algumas coisas, e aí eu agradeço essa minha rápida e breve exposição e me coloco aqui à disposição para a gente debater em relação... Nessa minha caminhada, né, vocês vão ver que vocês vão passar de ser de juristas, né, a gestores. E lembro que em muitos momentos eu tive conflitos em relação a isso. Eu queria ser só tabeliã, não queria gerir nada, não queria me preocupar com questões, né, das pessoas, né, de liderança. E tive conflitos, inclusive, de em algum momento achar que não era o que eu queria fazer, apesar de gostar de ser tabeliã, né? E aí fui buscar meu desenvolvimento pessoal, né? E descoberta, e aí eu sugiro que vocês também façam, né? Porque pode ser que vocês em algum momento entrem em algum tipo de situação dessa, né? De crise, se essa realmente é a atividade, apesar de ter estudado, né? A gente imagina bem, a gente sabe exatamente tudo que vocês passaram para estar aqui, né? Mas convido vocês a trazer, né, para vocês conhecimento sobre gestão, que vai ser algo muito importante para vocês, tá? Então, nessa busca eu fiz um curso de MBA de gestão, né, empresarial, e foi quando tudo mudou. Porque quando eu terminei o curso, porque quando eu fui fazer o curso, né, sugerido pelo meu pai, eu queria desistir da atividade. Eu disse, pai, não é isso que eu quero, não gosto da cidade, não gosto das pessoas, é o interior, e aí, assim, tem todas aquelas questões, o povo andava no meio da rua, era tanta coisa, assim, que eu enxergava. O povo não entende o que eu falo, e aí ele disse, ó, das duas, ou você muda realmente de atividade, né, ali as três, ou você muda de atividade, ou você vai estudar muito, 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 para no outro concurso você ir para outra cidade, seja esse concurso ou outro, e aí, minha filha, estude, viu, porque senão você vai para mais distante. Então, assim, pense se é isso mesmo. Ou então você vai buscar entender melhor, né, sua atividade, as questões, e aí, terminado o curso, quase uns 2 anos depois, eu, além de, né, querer, vamos dizer, todo o meu conhecimento, eu mudar, né, a cara do cartório, eu fiquei naquela expectativa de qual outro negócio que eu posso ter. Então, de repente, despertou em mim, né, algo que talvez nem eu sabia que eu tinha na veia o mesmo empreendedorismo que meu pai tinha. Então, acho importante trazer isso para vocês, porque vocês vão ter esses conflitos no dia a dia, né? Vocês vão passar a ter uma missão de prestar um serviço que não é de vocês. Como o Deise disse, a gente não vai poder escolher quem a gente vai atender, né? Porque o serviço que a gente presta é um serviço público, delegado, então a gente não pode escolher. Então, de cara já. Ah, não vou prestar esse serviço online porque meu colaborador não sabe mexer, ou porque, do ponto de vista técnico, eu não quero comprar uma máquina, sei lá o quê. Então, né, coloque na cabeça de vocês que o serviço não é nosso. A gente não pode escolher o tipo de serviço que a gente vai prestar. A gente não pode escolher o cliente, né? Ah, não, esse aqui não vai me render, né? Se caso é baixo, eu vou atender esse aqui. Então, a gente, né, faz parte da nossa missão e prestar esse tipo de serviço que vai muito além do dinheiro, tá? Então, trago para vocês, né, e isso que eu acho assim, muito importante, tá? E ao longo desses 25 anos que foi dessa forma que eu enxerguei que era o melhor, tá? Assim como o Deise também, né, só ficou aqui, eu também trago para vocês, porque esse material vai ficar para vocês podem ler com calma, né? Não vai dar para esgotar detalhes do que a gente vai falar aqui. Mas algo muito importante também são os nossos valores, né?
Então, sempre ser transparente no tipo de serviço. Quando for falar de prazo, eu tenho como perfil mesmo, eu sempre digo que é além para poder não decepcionar, né, o cliente em relação a prazo e sim sempre ele ficar surpreso. Tá? Então, sempre um atendimento de qualidade, né, um serviço ágil, né, ou seja, a gente tentar, de uma certa forma, surpreender o cliente, o usuário, e não decepcioná-lo. Tá? Especialmente por quê? Porque a nossa atividade, ela já é uma atividade que as pessoas já vão para o cartório porque são obrigadas, né? Muitas vezes eles chegam lá, não queriam dar lá, e chegar lá, né? E ainda receber um serviço que não é o que eu gostaria de a gente receber. Então, também sempre me pauto nessa máxima, né? De fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse. De eu prestar o serviço que eu gostaria de receber, tá? Então, convido vocês a essas reflexões em relação, né, ao tema gestão, porque a partir de agora vocês, além de juristas, né, de tabelinhas registradores, vocês também vão passar a ser gestores. Falando sobre essa parte de gestão agora falando gestão de clientes, tá? Mas é porque isso está quando eu treino meus colaboradores, eu digo, minha gente, evita o juridiquês, né? Você sabe, tecnicamente, não procura não falar com o cliente de uma forma que ele não vai entender. Então, eu lembro mesmo que a colaboradora, não, vou mandar a guia se case. Veja, a primeira vez que a pessoa estava fazendo uma escritura, um cliente, e ela mandar a guia se case. E o cliente sabe que a guia se case. Então, eu vou mandar a guia das custas, eu vou mandar o boleto, né? Todo vai entender. Né? Vou mandar até o Pix, né? O que for. Mas guia se case. Então, assim, isso é um exemplo simples, tá, minha gente? Mas, assim, de evitar isso, né? Da gente evitar que os nossos colaboradores façam isso no dia a dia com o cliente. E a gente mais ainda, né? E assim, e aí também é muita história. Mas eu sei que assim, a gente também evitar, né? A gente está mais próximo. Nota devolutiva, eu já vi no cartório que é possível na nota devolutiva, o cliente não consegue entender, você tem retrabalho. Então é melhor você fazer uma nota devolutiva bem explicada, com muita informação, porque aí o cliente não vai voltar para você. Senão você está na devolutiva, o cliente não entende. Bota mais cartório. Não entendi de novo. Aí traz errado. Eu já liguei. E é bem comum, tá? É bem comum. Por favor, me explique, porque eu não estou entendendo o que você escreveu. Aí tá, né? E um colega nosso Se que precisar botava nota de desenhar na rodapé nota, você da desenha. Eu já Aí a tabelinha da cidade ligou assim, que o cliente tirou perdão, gente, Está fazendo escritura, no meu caso que eu sou notário. A gente fazendo escritura também, vamos fazer algo que facilite. seja bom de ler, né? Exatamente, né? Às vezes tem... Aquele negócio que é negritado do começo ao fim, que você não consegue separar nada, né? É difícil. Então tem que ir algo que pelo menos eu tenho usado muito, né? Eu tive dificuldade, eu disse a vocês, em contratar pessoas, eu ainda estou batendo cabeça. E assim, em julho, foi julho e agosto, assim, algo que realmente me deu muito apoio, né? E aí, logicamente, aí eu não estou falando, não é uma pessoa, mas é uma ferramenta, foi a inteligência artificial. Mas assim, até a inteligência artificial, o melhor que seja, ela precisa realmente, né, do input. Ela precisa que você direcione, né, e aí precisa ser direcionada. Então, assim, até para isso a gente precisa dar esse direcionamento para a inteligência artificial, tá? E aí, nesse primeiro momento, outra coisa que a gente sugere, pelo menos ter pesquisa de satisfação, né? Não precisa ser nada muito, faz um formezinho, para que a gente, nesse primeiro momento, realmente, porque vocês vão ver, vocês vão construir isso a partir de... Você vai ouvir seus colaboradores, vai ouvir seu cliente, né? Então, a partir disso aqui que a gente vai... Só fazendo um parênteses, né? Sim, amiga, vem cá. Quando a consultora vai fazer inspeção, eles passam uma pesquisa de satisfação para os clientes que estão em atendimento no cartório, na hora da inspeção. Tá. Comigo lá em Olinda, o juiz vai entregando para os clientes, né, dizendo que é uma pesquisa do cartório para poder eles levarem. E algo simples, faz no Forms um QR Code, né? E assim, também, eu já tive pesquisa que era chata, e aí eu comecei a ver que as pessoas não respondiam. Quando eu fiz, eu digo, meu Deus, nem eu respondo. Nem eu respondo. Então, não, eu vou montar uma
né, para poder ser algo convidativo, rápido, convidativo, né? E que tem efetividade, porque na verdade a pesquisa não é para a gente realmente, a partir dali, a gente começar a busca da melhoria, né? E aí, logicamente, assim, tem outras questões em relação ao LGPD, por exemplo, a gente tem a obrigação de ter, né, canal específico, a gente precisa ter um canal, inclusive, que a pessoa não precisa se identificar, né? Então, assim, tudo isso para vocês estarem atentos, tá? Outra questão importante é a gestão de processos, né? E aí, assim, de cara ainda, voltando, falando de pessoas, mas é porque quando a gente fala da catraquinha, minha gente, que bota tudo para funcionar, tudo está relacionado e tudo está interligado de uma certa forma, tá? Então, por exemplo, como é que você vai definir os processos se você não vai definir os setores, quem vai fazer o quê? E aí vocês vão entender cada vez mais que as pessoas precisam ter essa clareza, né? O que é que ela vai fazer, né? O que é que foi atribuído a ela? Qual é a função dela? Então, isso, lógico, né? Que o ideal é que já esteja logo escrito, né, e determinado, para que cada vez mais a comunicação entre todos seja melhor. E aí ia ter modelos, minutas, e quem já pegar uma serventia já em funcionamento, né, conseguir já botar esse olhar e fazer as suas mudanças, suas modificações, mas assim, trazendo para vocês que é algo muito importante, tá, para poder tornar as coisas fluidas, ágeis, né, e hoje cada vez mais, vocês vão ver assim, cliente é tudo rápido, na hora, e claro, né? Correto, seguro. Então, assim, se a gente não tiver isso, né? Pronto, à mão, definido, determinado, a gente vai se enrolar. A gente não vai dar o retorno no tempo adequado. E eu falando para vocês sobre esse sistema, né? Que a gente está implantando, porque o outro foi descontinuado. Até hoje eu estou quebrando cabeça ainda. Todo dia eu faço uma modificação, e às vezes eu fico, meu Deus do céu, parece que não tem experiência. Mas é assim, né? É assim. As coisas vão mudando, né? E assim, a gente pelo menos tendo o controle, tendo informações, a gente pelo menos faz como de vocês, menos pior. Se a gente não fizer melhor, pelo menos mais rápido a gente vai fazer e de uma forma mais efetiva, tá? Gestão de estrutura, essa que vocês vão fazer logo de imediato, né? Porque precisa para a questão do atendimento. Lembrando que a gente, nos murais, temos que ter todas essas informações obrigatórias em relação à tabela de emolumentos, né? Em relação ao código de normas. Também a gente deixou no Drive não só o QR Code, né? Mas o próprio PDF que vocês podem imprimir e já botar no mural, tá? Porque é do Tribunal de Justiça, se você ler, já vai direcionar tanto para a tabela de emolumentos como para o código de normas, tá bom? Questão de acessibilidade, né, que é importante, é essencial. Logicamente que nem sempre você, ainda mais no interior, e aí eu digo, né, você vai conseguir ter um imóvel já totalmente preparado para isso. Por exemplo, a gente funciona numa rua, e eu não digo nem a que eu estou funcionando agora, mas é que a gente vai se mudar. É uma rua estreita. É o nome do nome da rua, viu? O apelido da rua, Beco do Maracujá. Então, assim, uma rua estreita. Assim. Então, assim, esqueça cadeirante, né? Logicamente, a gente tem uma rampa. Mas, por exemplo, é uma rua que nem a gente, né? Que tem mobilidade consegue andar normal, quem dirá um cadeirante. Eu não perguntei para a Deise nem para a André, mas eu vou perguntar. Ixi. Com relação a isso, estrutura, a corredoria aqui é bem tranquila, né? Porque os cartórios que eu visitei, nenhum banheiro passa no critério de ter a porta com 80 e a cadeira mover e girar lá. Na Bahia, além de a gente ter os problemas que a gente tem estruturais, a corredoria pesa muito a mão nas correções. Aí eu perguntei para um dos integrantes até o cartório que eu gosto muito, eu escolhi. Falei, esse banheiro aí, a corredoria não teve aqui, elogiou a nossa estrutura. Eu falei, tá de boa então, né? Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A Bahia não é Júlio. Nossa, não, assim, veja, a cada concurso, a cada concurso as coisas vão ficando mais. Eu não digo nem a cada concurso, né? Eu acho que o próprio CNJ, ele cada vez mais tem sido mais exigente.
em relação a vários temas, Mas né? eles têm essa flexibilidade no sentido de que aqui não é possível, realmente, porque é uma cidade pequena, não tem... Mas não tem, na Bahia não tem isso, a gente ficou tendo um Mas aqui circo eu lá. acho que todo Eles não mundo quiseram tem. nem saber, me obrigaram a Não, eu não acho que... O caminho é muito acessível, ele é muito... Agora, veja, aí o que eu acho aí também há muito tempo que eu participo de prêmio de qualidade, tá? Da Noreg, a gente tem certificação, PQTA, E aí, assim, é interessante porque a gente se antecipa as coisas. Então, várias exigências que foram, né, que passaram a ser feitas, CNJ e tal, a gente já estava adequado, já se adequava. Né? Então, assim, faço esse convite a vocês, pelo menos, para colocar esse olhar. Por quê? Porque cada vez mais a imagem da gente melhora a partir do nosso serviço. Né? Então, a gente prestar um serviço de qualidade e de excelência realmente é o que vai manter a imagem em relação à nossa categoria, tá? Gestão de tecnologia e informação é outra coisa também que já é de imediato, né? Que vocês vão ter que ter tudo isso. Fazer a implantação da LGPD. Essa parte de sistema interno de informática é algo também que a gente sugere que sejam com profissionais realmente confiáveis. Tem importância? Planeja mesmo, veja o que vocês podem se dedicar mais para planejar. E tenha certeza, quem planeja mais, no mínimo, erra menos. Tá? Então, coloquem isso, né, como algo realmente importante e prioritário. Inclusive, hoje foi o foco, né, do nosso evento, foi exatamente deixar vocês mais conscientes em relação ao tema, mais seguros em relação ao que vocês vão precisar fazer. Eu não sei se já foi disponibilizado o drive, que vai ter Vai ser. Pronto, vai ser disponibilizado um drive para vocês, que tem todo o material, inclusive links, né, uma série de coisas, e aí vocês utilizem. Tem modelo de plano de trabalho, e tem vários outros materiais que vão ajudar vocês nisso. Lembrando que a gente está à disposição. Né? Então, assim, o que quiser, a gente está à disposição. A gente está aqui exatamente para recepcionar vocês e vocês estarem seguros nesse primeiro momento. Tá? Cada vez mais. Ter presença institucional, né? Então, não é o dia, a gente não vai falar aqui disso, mas a gente vai ter outros eventos que a gente vai falar, sim, sobre a importância de vocês, da gente se associar. Né? Como eu disse a vocês, Pernambuco hoje está num momento massa em relação a isso. Por quê? Porque existe uma união, inclusive, entre as associações. Né? Então, assim, esse evento, apesar de ter sido coordenado, né, organizado pela CIAM, né, com a empresa de tecnologia, né, LGPD, inteligência artificial, mas, assim, eles conseguiram unir todas as associações. Então, assim, não pode ter coisa melhor, né, do que isso, nesse momento, especialmente que vocês chegam, tá?